Meus irmãos, hoje 20 de fevereiro, pelo segundo ano seguido, a igreja celebra com grande alegria a memória dos santos Francisco e Jacinta Marto, os pastorinhos de Fátima. Foram canonizados então pelo Papa Francisco em 2017 e hoje estão no céu intercedendo por nós. Esses pequenos de Deus passaram por um processo de grande transformação interior nas suas vidas. A graça de Deus, através da Virgem Maria, fez com que eles se tornassem grandes adoradores, oferentes a Deus, com as suas orações e seus sacrifícios. Muitas almas salvaram e hoje no céu continuam então a viver esse mistério do amor de Deus que intervém na história por intercessão daquelas pessoas santas. E hoje no Evangelho, de alguma forma, nós vemos este processo que Deus fez na vida deles e que quer fazer também na nossa vida. Dois detalhes chamam a atenção no Evangelho que ouvimos, esse Evangelho da cura do cego de Betsaida. Primeiro de tudo, é de se notar que quando Jesus normalmente faz milagre, uma cura, são curas instantâneas, né? A pessoa aparece ali, levado por alguém, ou se coloca diante de Jesus, pede a cura, pede-se a cura a Jesus, Jesus fala algo, faz algum gesto, e já cura a pessoa. Vai, tua fé te salvou, você está curada, está salva. Mas no Evangelho de hoje nós vemos algo diferente. Jesus, para curar o cego, faz como que um processo, não é instantânea essa cura. Jesus carinhosamente pega o cego pela mão e vai conduzindo ele até para fora do povoado. E esse é o segundo detalhe que eu comento depois. Depois faz alguns gestos, como fez, aliás, há dias atrás, a cura do surdo-mudo que nós vimos. Jesus também leva para fora do povoado e faz gestos. Com a saliva toca então aqui os olhos do cego, impõe as mãos sobre ele, nos seus olhos. Veja que Jesus vai fazendo, né? Gestos. E então o cego passa a enxergar algo, mas enxerga meio confusamente ainda. Vê homens, mas como que árvores que andam. Jesus novamente impõe as mãos sobre ele. E aí então o cego começa a ver nitidamente, claramente as coisas. Então uma cura que nós vemos aqui, um processo que Jesus faz. Quando o cego vê nitidamente, nós podemos imaginar que ele vê então as coisas, a criação, a beleza, e deve ter ficado muito encantado certamente. Mas provavelmente a primeira coisa que ele viu, o que foi? Foi o rosto de Jesus. Imaginem só, o rosto de Jesus. Contemplou a face de nosso Senhor. Então, um processo para poder ver uma cura com passos para enxergar. Provavelmente Jesus fez isso porque Jesus não queria curar só o físico daquele homem, mas queria curar também a sua alma, a sua fé. Talvez ele fosse um homem de fé fraca. E então Jesus quis aos poucos ir curando também a sua alma e dando a ele a fé. Jesus não quer só curar fisicamente, ele quer dar a cura profunda da alma e aqui a vista, a visão, enxergar, ver Jesus, ver o seu rosto, contemplar Deus pela fé, uma fé viva. A fé é uma forma de conhecer, a fé é uma forma de ver e de conhecer e de penetrar
a verdade profunda de Deus, das suas obras, da sua presença, do seu amor, e viver a partir disso e nesta graça. Portanto, crescer na fé é um processo da intervenção da graça de Deus. Vamos pedir então hoje também, esta graça de ver Jesus. Aqui nós podemos falar da cegueira espiritual. Quantas vezes Jesus mencionou essa cegueira? Por exemplo, quando ele fala, tende olhos, mas não vedes. É uma cegueira espiritual, Tem olhos que enxergam fisicamente, mas não somos capazes de ver Deus agindo, de ver e ouvi-lo, E esta cegueira espiritual, que nos faz sofrer muito. A cura da fé é exatamente o que nós precisamos. Isso é um processo. Ver Jesus com o olhar da fé, por exemplo, contemplá-lo verdadeiramente na Eucaristia. Ver Jesus com o olhar da fé no interior da nossa alma. Que os santos de moradas altas veem constantemente, estão na presença de Deus constantemente. E vivem e agem a partir disso. Ver Jesus presente na história, no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, dialogar, vê-lo, estar com Ele, neste conhecimento da fé, do amor. Imagina isso, o que é isso constantemente. Esta cura que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos que Jesus, como fez com o cego, nos tome pelas mãos. Cada dia. E vá nos tocando. Precisamos desejar isso. Mostrai, Senhor, a vossa face. Quando terei a alegria de ver vossa face, ó meu Deus. Desejemos esta graça. E o que é preciso fazer? Aqui Jesus dá uma dica também, que é o segundo detalhe do Evangelho de hoje. O primeiro é esse processo, a cura como um processo, não a cura instantânea. É a cura da fé. A fé é algo que precisa crescer. Nós precisamos crescer de fé em fé, de fé em fé, todos os dias. Pedir aumento da fé, a cura da nossa falta de fé. Creio, Senhor, mas vem em socorro da minha falta de fé. E estarmos com Jesus. Como? Aqui é o segundo detalhe. Jesus não faz essa cura ali no meio do povoado, no meio das pessoas, da multidão. Ele toma o cego pela mão e sai para fora do povoado, num lugar à parte, sozinho com o cego. Aqui é a humildade de Jesus, Jesus podia fazer ali para todo mundo ver e falar, olha, ele é o Messias e tal. Mas ele pega e vai escondido por um lugar à parte, como fez também com o surdo mudo, há poucos dias, sozinho, à parte, só ele e o cego e Jesus. O recolhimento, o escondimento, estar a sós com Jesus, também isso é necessário para nós, esta capacidade de buscar, e aqui eu lembro os pastorinhos de Fátima que celebramos hoje, como São Francisco, lá de Fátima, ele chamava Jesus de o Jesus escondido, porque Francisco, ele tinha sido tocado pela graça de Deus. Ele já era um menino que rezava antes das aparições, já tinha sua oração, mas era muito molinho, meio preguiçosinho, e depois da aparição de Nossa Senhora, ele, recebendo as graças que veio das mãos da Virgem Maria, o dia que foi perguntado a ele se queriam se oferecer a Deus, todo sofrimento, sacrifício, ele diz, quero. Então Nossa Senhora abre as mãos, e das mãos dela vem uma luz intensa que invade o coração deles. E eles vão vivendo uma transformação maravilhosa. E Francisco, por exemplo,
ele gostava de consolar Jesus por meio da oração e dos sofrimentos e sacrifícios. Ele foi aquele que mais consolou Jesus. Ele tinha uma alma contemplativa, Francisco. Ele dizia: que belo é Deus, como Deus é belo, mas ele está triste por causa dos pecados dos homens. Eu quero consolá-lo. E então ele passava tempos e tempos adorando a Jesus na Eucaristia, na igreja paroquial que eles tinham. Ele ia para lá adorar Jesus, rezar, sozinho. Ele falava do Jesus escondido na Eucaristia, mas vivia esse relacionamento de intimidade com Jesus escondido na sua alma. Também Jacinta, ela era uma menina de adoração, uma jovenzinha. Jacinta viveu mais para oferecer os seus sofrimentos, né, em reparação das ofensas a Jesus, tão amado, mas tão ofendido, né? Mas também ela tinha uma alma que buscava a solidão com Jesus. Também ela ia para a igreja matriz para fazer adoração ao Santíssimo, e ela gostava de se esconder atrás do púlpito, né? Um ambão, né? Onde se fazia a pregação. Ela se escondia lá atrás do púlpito para não ser vista, não ser distraída, não ser notada. Ficava escondida, adorando a Jesus longos tempos na Eucaristia. Iam procurar Jacinta, ela estava lá, afastada, recolhida, escondida com Jesus. Ela não tinha idade para comungar ainda, não podia comungar. Ela queria tanto comungar, mas não podia pela idade. E então ela fazia comunhão espiritual para estar com Jesus. E ambos se ofereceram aos sofrimentos, ficaram doentes, né, muito cedo. As aparições foi em 1917 e eles faleceram em 1919. Ambos doentes com uma doença bronquite, uma espécie, né? E hoje estão nos altares. Então duas crianças cresceram na fé, mas passaram esse processo de intimidade, de estar sozinho, recolhimento. Se nós queremos também esta graça de uma fé viva, que vê nitidamente cada vez mais o rosto de Jesus, precisamos também nós de deixarmos Jesus a cada dia nos conduzir pelas mãos para fora do povoado, adorar a Jesus na Eucaristia, estar com Ele na oração, de intimidade, de meditação, de contemplação, de tocar pela fé a sua presença e deixar Jesus tocar-nos. E assim precisamos também cuidar com os sentidos, né, com a guarda dos sentidos, do olhar, nossa curiosidade vã, tantas coisas queremos, tanta dispersão, tantas imagens, tanta bagunça no nosso coração, na nossa memória e na nossa imaginação. Tantas coisas buscamos que nos distraem e nos impedem de viver esse recolhimento. É preciso um certo esforço, um certo sacrifício, uma certa renúncia. Mas vamos lá. O Senhor hoje quer nos ensinar este caminho. Temos essa esperança que pouco a pouco Ele vai nos curando. E temos esta coragem de deixar Ele pegar pela mão todo dia, nos levar para fora do povoado. Aprendamos com estes dois santos, peçamos a Ele a intercessão, pois se crescermos na intimidade com Jesus, cresceremos também no amor, na caridade, na oferta da própria vida, na alegria de ver Jesus amado e adorado, na alegria de reparar o seu coração e da Virgem Maria, na alegria de também nós nos oferecermos e assim participarmos ativamente do mistério da redenção. Que São Francisco e Santa Jacinta
intercedam por nós do céu e nos ajude a amar a Virgem, a Jesus, a Igreja e as almas. Amém.